Tô com o Wallace, tá bem pago, tá mais do que bem pago. E olha só, a questão do Jalen Hurts, como que até a gente que acompanha a NFL, com frequência bizarra, estamos sempre ligados, pegando o máximo possível de informação, tanto pelo podcast, mas por gosto mesmo. Por gostar da liga, como fã da NFL, a gente tá sempre ligado, sempre acompanhando. E aí, há 2 semanas atrás, quando a gente estava discutindo o contrato do Lamar aqui, a gente citou a renovação dos dois quarterbacks que são da mesma turma, do Jalen Hurts 2020, o Joe Burrow e o Justin Herbert, e a gente simplesmente ignorou o Jalen Hurts. A gente não lembrou dele. Por quê? Porque até o início do ano tá muito recente. Não sabia nem se ele seria a solução a médio e longo prazo. Então falhamos nisso aí. Por quê? Porque é mais do que merecido. Não só pelo objetivo, não só porque ele fez dentro de campo, pelas jardas que ele lançou, pelas jardas que ele correu, pelo tanto de touchdown que ele fez. Não, mas pelo subjetivo também, pela liderança, a postura. Vamos lembrar, o Jalen Hurts é o cara que estava saindo do FedEx Field, do campo lá, depois do jogo contra o Washington, que um alambrado caiu quase em cima dele. Ele só deu um passo para o lado, ajudou os torcedores ali que caíram do... Não era uma altura muito grande, mas caiu uma galera ali da arquibancada pro gramado. Ele foi, ajudou, perguntou se estava tudo bem, seguiu o caminho. É um cara que parece sempre muito tranquilo, muito sereno, uma liderança muito respeitada. E a campanha dos Eagles, por melhor que tenha sido, a pressão foi proporcional à campanha. Né? O sucesso veio junto de muita pressão. E ele não se abalou. Ele fez um Super Bowl ótimo. A derrota para os Chiefs não pode apagar que no jogo mais importante da carreira, o maior holofote do esporte, ele arrebentou. Ele teve ótimos números, só que do outro lado tinha um tal de Patrick Mahomes. Então, até a gente falhou nisso. Mais do que merecido o contrato pro Jalen Hurts. Tem que investir mesmo. É claro, a gente usa o nosso título aqui do episódio. Todo mundo vai para a rede social para falar. É o maior contrato da história. O jogador mais bem pago da história da NFL, o Jalen Hurts. Vamos lembrar, em algum momento, lá em 2013, o Joe Flacco foi o jogador mais bem pago da história da NFL. E aí, o que renova depois já ultrapassa. Se eu não me engano, em algum momento, acho que na segunda tag em Washington, o Kirk Cousins, se não foi o mais bem pago, esbarrou ali no Não, topo do Tigres, salário da NFL. o próprio Matthew Stafford teve um ano que ele era o QB mais bem pago da NFL. Quando ele estava no Lions, que ele era um vagabundo completo, não fazia porra nenhuma. Exatamente. Então, assim, tirando a brincadeira, o clickbait, porque a gente sabe que a próxima renovação provavelmente vai ultrapassar. Seja Lamar, seja... Que aí o Lamar é um caso à parte porque já era para ter renovado, é de 2 turmas antes, é de 2018, mas os da mesma turma que estão... foram autorizados a negociar a renovação de contrato agora, que completaram o terceiro ano. Joe Burrow e Justin Herbert provavelmente vão passar também. O Tua, que é da mesma turma, ele já não foi renovado para longo prazo. O time, como ele é primeiro round, o time fez a opção de exercer o contrato lá, combinado, estabelecido, para o quinto ano de contrato no time, quando o jogador foi draftado no primeiro round. Então ele vai jogar o quinto ano e depois vai negociar uma renovação. Vamos ver se vai se manter saudável. Então, o negócio é que o cérebro dele meio deu uma derretida nessa pois temporada aí. dá pra entender o Ninguém Miami recuar um sabe. pouquinho e não renovar direto. Então, por isso tudo, mais do que justo. A campanha, a parte subjetiva da liderança, a postura do Jalen Hurts, merecido. A gente gosta de brincar com os valores e falar que é o jogador mais bem pago, mas assim que pode ser essa semana, pode ser na próxima, o próximo que vier vai ser o contrato mais bem pago também, e por aí vai. Mas o Jalen Hurts merece. Agora, é claro que todo mundo vira e pensa. É natural. Foi o segundo passo depois da reação à notícia. A segunda coisa que todo mundo começou a falar foi: será que se fosse um contrato igual ou parecido, pro Lamar, ele topava? Por quê? Vamos retomar. 255 milhões de valor total. Garantido 179. Não tinha aquele papo que o Lamar queria 100% garantido igual o Deshaun Watson? Mais um caso que prova que o Deshaun Watson foi exceção, não é a regra. E aí, como que isso bate lá nos Ravens? Como que isso interfere na negociação? Interfere ou não? O que vocês acham? Cara, interfere e eu vou te falar pelo seguinte: a receita de sucesso do Jalen Hurts foi exatamente as três coisas. Ele não fez as três coisas que o Lamar fez. O Jalen Hurts não foi pro Twitter falar que queria ser trocado, ficou sossegado ali na casa dele. O Jalen Hurts contratou um agente, né, uma agente, no caso aí, né? E aí qual que é o problema?
por esses dois itens, você já poderia falar assim, bom, já azedou, né? O cara foi na rede social reclamar e o cara, um tem agente, o outro não tem. Mas ainda tem um outro detalhe que não é um detalhe, que é o seguinte, o Jalen Hurts não exigiu muita grana de garantido. Ele não ficou batendo nessa tecla do garantido, que é uma coisa que o Lamar fica batendo na tecla. E hoje eu tive a prova de que o Charles Barkley escuta o NFL, etc. Por quê? O Charles Barkley, hoje, ele usou o mesmíssimo argumento que a gente usou na terça-feira passada. Ele falou o seguinte, cara, é um jogo de bilionários. Os bilionários não vão deixar você quebrar o modelo de negócio deles. Eles não vão falar, deixa o cara vir aqui sem agente e conseguir um contratão. Porque daqui a pouco tá todo mundo querendo vir sem agente também e a gente está tendo que fazer fila aqui na porta para receber jogador querendo negociar contrato por conta própria. Então, por essas três aí, o Lamar já se enredou para mim. Mas ele vai sair com o contratinho dele porque ele é bom. Eu acho que quanto mais contratos maiores todo mundo conseguir, mais favorece o Lamar na negociação. Porque, obviamente, ele fala assim, olha lá, tem muita gente conseguindo. Só que essa falta de um agente e essa birrinha dele não ajuda em nada ele a conseguir um contrato pelo menos parecido, né? Agora, a galera comentou no grupo lá que realmente o espanto é ver o Kyler Murray naquela lista de gente que ganha pra caramba. Porque o cara nem o básico ele faz. Ele, ao invés de estudar o jogo, ele vai jogar videogame. Então, é para se pensar aí, ó, na disfuncionalidade do Cardinals. Né? Se a gente for lembrar da nossa repercussão aqui sobre o contrato do Kyler Murray, por mais que a gente tenha criticado a cláusula específica dele se dedicar ao mínimo de horas a estudo de filme, de adversários e do próprio ataque durante a semana, nessa coisa de ter aquela pressão para ele não ficar só virando noite jogando Call of Duty, que é a especialidade do menino lá, a gente também considerou que não é fácil achar um talento igual ao do Kyler Murray para ser o quarterback da sua franquia. Então, todos esses contratos, e vale para o Jalen Hurts também, eles não deixam de ser uma aposta. Porque você tá no início de carreira ainda, o Jalen Hurts jogou 3 anos. Você tá no início de carreira ainda, você não tá contratando e pagando esse valor só pelo que já foi feito. Você tá pagando por uma expectativa de desempenho, de performance e de sucesso no futuro. Pelo menos a médio prazo, para a gente não falar que 5, 6 anos é longo. Vamos falar de médio prazo, num tempo de carreira estimado de um quarterback aí. Agora, se vai se pagar ou não lá na frente, a gente também não pode ficar muito profeta do acontecido aqui. Porque hoje é muito fácil virar e falar assim, um absurdo realmente o Kyler Murray tá nessa posição. Mas na época que assinou não era tão absurdo assim, né? Então, muita calma lá, o Felipe Bertelli como torcedor dos Eagles tá animado e tem que estar mesmo. Por quê? Se não for esse valor pro Hurts, vai pagar mais barato em quem? A outra opção pode ser muito pior. O Ravens está nessa sinuca ainda. Se não pagar um contrataço pro Lamar, vai jogar com quem? Com Tyler Huntley? Com Matt Ryan aposentado? Vai draftar alguém? É complicado, cara.